o apoio de Padaria Portuguesa e Rexona. Voltei. E depois de 2 dias em tribunal e 3 dias na Noite das Estrelas e na Passadeira Vermelha, que é ainda pior, venho uma pessoa diferente e já não corro os mesmos riscos, por isso hoje vamos falar de um cantor. Em princípio vai correr tudo. Ai, Joana. Eu estou muito contente de ter voltado, depois de 2 dias numa sala de audiências com 40 graus, devo dizer que pensei muito Em nós, pensaste em nós. Não, em Rexona, que devia patrocinar os tribunais portugueses porque passa-se ali muito calor, transpira-se de todas as dobras. E agora a Rexona, ainda por cima tem Rexona, disse. A Rexona tem um desodorizante para o corpo todo, não é? É isso precisamente, da cabeça aos pés. Eu não sei se já viste, mas há assim uns anúncios na rua, nos autocarros e não sei o quê, que dizem assim: coxas, pés, costas, tintins, bunda. Se estivesse aqui a Ana, eu perguntaria como se chama uma bunda que não é muito específica. Perguntarias tu ou ela, era estranho seres tu. Sim, Ana, perguntaria. E mas sabes? Mas como é que se chama uma bunda que não é muito específica, não? Então, é uma vagabunda. Bom, hoje o nosso convidado é Demo, uma das vozes dos Expensive Soul. Quer dizer, nosso convidado não, que eu não quero ser acusada de roubar, não é? Ele foi convidado, agora todo o cuidado é pouco, ele foi convidado do Tiago Paiva e nós aproveitámos. Já agora avisar que esta é mais uma edição adulterada e manipulada do Extremamente Desagradável, uma vez que a entrevista original tem 2 horas e aqui vamos ter só uns bons 10 minutos. Pronto, feita a advertência legal, Muito bem. podemos seguir. Da terra mais bonita de Portugal, que é a Lessa da Palmeira. Demo, bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Estás com um bom aspecto, do caraças. Não sei porque estás aí com um brilho, meu. Tu quando chegaste, transmitiu-me logo isso. Foi, este gajo está de bem com a vida, meu. Estou mesmo E bem. é tão raro hoje em dia nós vermos a malta de bem com a vida, sabes que quando vês alguém que está assim, com essa energia, parece que sugas isso. E Bro, eu sou tão grato de tudo. Vamos lá sugar a energia do Demo. Uma frase estranha para ser dita na emissora católica. Muito estranha. Recuamos para já aos primeiros tempos de carreira. eras DJ MC. Yeah. Tu já não eras só o gajo que passava música. Tu, se eu bem me recordo, eu acho que tu foste o primeiro gajo a ser um MC a sério. Ou seja, primeiro tu gajo. estavas a passar som, estavas a pôr a malta a curtir. Até porque, repara, estás ali a apanhar uma onda Fat Man Scoop, juntamente com a cena falares em português e sabes as dicas certas pela experiência que eu já tinha em concertos. Eu fui o primeiro gajo, mano. Eu tinha o Pista Azul a mandar mensagem a dizer: oh, mano, ensina-me a dar umas dicas de MC. MC. Demo foi o primeiro gajo, o primeiro MC em Portugal, se descontarmos, claro, o Marcelo Caetano. Pois, porque também era MC. É isso, obrigada Inês, que isto ainda é muito cedo e as observações mais estúpidas podem escapar ao ouvinte mais ensonado. Agora, a sério, a frase "eu tinha o Pito da Azuca a mandar-me mensagens e a dizer-me, oh mano, ensina-me", faz-me lembrar, como sempre, o Vítor Peter a gabar-se de ter o Elvis a dizer-lhe: Vítor, tu és o rei do rock. Neste caso era: Demo, tu és o rei da Superboc, como vamos perceber mais à frente. Tu às vezes, eu lembro perfeitamente disto, punhas a música para baixo, vamos partir esta merda toda, E cara. Música, Já. siga, E meu. acabou. Mano, eu Opa, cheguei a e pontos ninguém de- fazia esta merda toda. Ninguém era. Pá, ninguém fazia isto. Eu era. Mano, eu trouxe uma cena completamente nova. Era minha, era uma coisa minha. Foi natural. Nasceu comigo. Acho que esse é o meu dom. Eu sou um entertainer puro, duro e cru. Puro, duro e cru. Puro, duro e cru. Ele é um pioneiro da Pioneer. Demo revolucionou as pistas portuguesas ao baixar a música para gritar impropérios, uma coisa que nasceu com ele. Quando saiu da barriga da mãe não chorou, gritou: vamos mandar a casa abaixo, caraças. Opa, posso contar uma história? Não sei Podes, se tu mano, não. Olha, tá na boa. se o pessoal vai se rir e ao mesmo tempo vai dizer que ainda é normal. Mas opá, tem que ver que isto são outros tempos e que é tempos do Demi Rockstar, não é? O teaser já me conquistou, porque é uma história que faz parecer o protagonista ganda anormal, portanto, de certeza que merece ser partilhada. Tu provavelmente nem te lembras desta merda, mano, e vais-te rir muito. Eu lembro que houve uma altura que tu já estavas a ficar tão bêbado a tocar, e eu trabalhava no escada, não é? Opa, e há uma noite, mano, que tu, todo bêbado, sais da cabine, vai mijar, opa, e nem te apercebes, e vais mijar sabes aonde, meu? Na máquina de gelo. Ou seja, Eu lembro-me de me imagina contarem só- isso. Eu lembro. Imagina só, se a malta não tivesse reparado, imagina a malta estar a ver copos e que o copo de gelo era com mijo. Bro, essa é das melhores histórias de sempre. Imagina, bro, as pessoas pediam Blue Coração e diziam assim. Não, de todas as bebidas. Tão bom. E Adorei diziam uma assim, bebida é como eu época. imagino, sabes que eu não frequento Claro, estes claro. espaços noturnos, então imagino toda a gente a beber Blue Coração. E diziam assim: desculpe, isto não está só azul, está também muito amarelado. Olha, pelo menos era uma discoteca, Inês, em que as pessoas não estavam em ácido, estavam só em ácido úrico. Era pedir um morrito e vinha um mirrito. Eu adoro quando tens de fazer as vezes da Ana Galvão. Exatamente. Ou então um Malibu com abacaxixi. Pronto, podes parar que eu já estou com pena. Não Sim. te assenta bem isso. Mas eu vou. Nós temos de ser umas para as outras, não é? Vamos lá ver se depois da melhor
história de sempre. Sabes o que é que te parece hoje? O quê? Quando aquele jogador de campo tem que ir à baliza porque o guarda-redes foi expulso, não é? Não tem habilitações, mas tenta e dá o seu melhor para ver se a bola não entra. Eu estou a dar. Vamos lá ver se depois da melhor história de sempre a fasquia continua alta neste podcast do Tiago Paiva, você agora é sempre a descer. Ou seja, Que vergonha. esta fase então é a fase que tu tens tipo do que estás a dizer do Kurt Cobain e imaginavas mesmo que Repara, pá, é Tiago. viver até ao limite. Repara, bro, tu tens que ver uma coisa que é muito importante e que as pessoas lá em casa entendam. Eu saí de casa com €1 no bolso. A mim ninguém me ensinou a andar nisto. Então, nesse ponto em que estás a ganhar, mano, Muita guita. achas-te maior. O teu Chegou ego, cega-te. Bro, cega-te. Tudo. Dinheiro, gajas, álcool, droga, tudo. Tudo. Pá, sei lá, os gajos que mais me inspiravam, Freddie Mercury, N gajos, mano, tinham esta cena, meu. Entravam nesta loucura, estás a ver? Isto por acaso é verdade, o Freddie Mercury, quem eu queria ver bem era com gajas. Passava a vida na loucura, eram resmas, paletes de gajas Passa-me com gajas. atrás do vocalista dos Queen. E Kurt Cobain, quem eu queria ver bem também era a fazer xixi em máquinas de gelo. Foi numa noite dessas, aliás, que compôs Feels Like Pea Spirit. Bom, Demo fez o que todos fazemos, imitar as nossas referências, Freddie Mercury, Kurt Cobain e Rui Veloso, uma vez que também saiu de casa com uma nota no bolso para cigarros e bilhar. E agora, o momento em que, o Mano Demo tenta explicar, o sucesso da canção O Amor é Mágico, mano. Mano, eu acho que eu deixaria essa história mesmo para o Tiago, porque foi ele que escreveu. Que escreveu esse beat, tipo, pá, e, mano, eu quando ouvi aquilo era surreal, mano. Tinha a magia, pá, mas tipo, mano, não tinha como aquela. Não tinha como. Não tinha como. O Amor é Mágico, de facto, mudou o paradigma da música em Portugal, é o que se ouve por aí. Por aí onde? Olha, no Devaneios do Tiago Paiva, por exemplo. Ouviste a primeira vez e foi logo Não tinha tipo... como, mano. A forma como saiu a letra... Lembras-te como é que tu reagiste à primeira vez que ele te mostra? Lembro perfeitamente, mano. Tipo, fiquei... Isto é mais à frente. Isto te leva a outra cena. É uma fase que tu sentes em forma de escrever que estás lá. Estás a ser o teu... Estás a ser no o teu jogador prime. top. Estou no meu topo. Estou com dinheiro. Só tinha a preocupação de fazer grandes canções. Os Expensive Soul, sempre a ideia base era bora fazer canções e bora mudar paradigma. Bora... Que era uma competição saudável, que era tipo, se calhar estava não faz, bebê. A Faz, bater. faz. Então, nós tínhamos que levar esta cena a outra cena. Ele faz. Não era não faz bebê, era faz. É que é totalmente diferente, não é? Passamos de incentivar a natalidade para controle da natalidade, É o parecendo oposto. que não são ideias opostas. Demo mostra assim o quê? Que também não dava demasiada atenção aos seus rivais da Weasel, não é? É como jogar no Benfica e dizer que o Sporting tem aquele jogador que até não é mau, o Francisco Troncão. Bom, mas o que interessa é que os Expensive Souls estavam numa competição saudável com os da Weasel e em princípio ganharam, porque enquanto que os outros eram uma doninha fedorenta, eles tinham pedigree. O amor é mágico, opá. Porquê? Porque acho que tem os ingredientes perfeitos, que é, não é brega, tem uma sonoridade incrível, tem uma cena vintage, é dançável, tem boa vibe. E outra coisa que eu não disse, bro, que acho que isso, opá, é uma dávida de lá de cima, que é Expensive Soul, sabes? Tipo, mano, tinha aquele pedigree, sabes? Tinha aquela estrelinha. Tu sentias mesmo a estrelinha, estás a ver? Tipo, É uma dávida lá de cima. Tradutora, por Então, favor. dá vida, é tal como a palavra indica, algo que dá vida a... dá Obrigada. vida. Faz sentido. Mas voltemos a esses tempos em que Demo se achava o maior. Em princípio, terça-feira da semana passada, ou lá quando foi esta entrevista, uma vez que quem se acha o maior, normalmente acha-se para sempre, não reconsidera a certa altura. Costuma ser uma patologia crónica. Não dá para cortar para trás. É difícil, é muito difícil. Mas há exceções. Há pessoas que eram muito inchadas e que conseguiram reverter. O chamado incha, desincha e passa. Mas voltemos então ao tempo em que tanto o Demo como o mundo lá fora estavam de acordo. Todos reconheciam que ele era o maior. põe-te no meu lugar e pensa assim, bro, uma tour, mano, não sei quantos concertos, 40, 50. Estás em altas como MC na banda, estás em altas como DJ, és o maior, ligas a novela da noite que estava em altas, com a Rita Pereira, com a outra, não sei o que mais. O genérico da novela é a tua música, que acordas a ouvir a tua música, em todo lado só se fala de Expensive, à noite igual, pegas nisso tudo, juntas-lhe o álcool. Imaginem, agora deixem a vossa receita. criatividade. Uou. Quando se diz que o Demo faz grandes sons, é literal. Isto são mesmo grandes sons. Uou! Ao mesmo tempo, Uou, parece que está a uou, fazer uou, feedback, Soutora. não é? Parece que está com um retorno. Mas vamos lá fazer o que o Demo nos pediu e pôr-nos no lugar dele. Portanto, ele acordava a ouvir Expensive Soul, deitava-se a ouvir Expensive Soul e pelo meio só lhe falavam disso. Consequência natural, ficar enjoado, farto dele próprio. Desculpem. Ficar apaixonado por ele, é isso. Tipo, uou. Eu não sabia, porque nas músicas não se notava tanto, mas Demo fala essencialmente através de barulhos. Olha como descreve a passagem por grandes palcos. Ouves o Hell Now, que é tipo
depois disto. E depois disto. Pá, e outra coisa incrível foi tipo, que isto também tem que ser falado para novos artistas, mano. Portugal, existe um teto. Pois. Há um teto a partir dali, mano. Não vais para mais Mas lado vai nenhum. lá nenhum, vais repetir mais do mesmo. É como se Voldemort fizesse a SMR, sabes? Percebeste, não é? Tu estás em palco e ouves eu, não. E de facto esta coisa de Portugal ter teto é muito pouco falada. Nós somos um país indoor. Eu lembro-me, e é fixe as pessoas saberem disto, eu lembro-me de estar a tocar às 7h30, 8 horas no Rock in Rio para 100 mil pessoas, mano. Estar no palco a tocar, mano, e a pensar assim, olha bem como é que estava a minha cabeça. E amanhã, como é que vai ser amanhã? Eu nem sequer estava a viver o momento. Tu és tão alimentado por a fama, tu és tão alimentado por um ego tão grande que é uma droga. É uma droga fodida, que ninguém fala disto. E É essa que tu 100 mil avaria-te. pessoas. Essa avaria-te. Eu por acaso sinto que falo bastante disso, não é? Dessa droga. Não é para puxar dos galões, mas aqui neste espaço temos feito várias campanhas de sensibilização para os perigos do consumo de ego. Deixa sequelas para a vida. No caso do do Demo, deixou-o assim, a falar só por meio de ruídos. Muita noite, muita cena não é fixe. Depois consigo ver deste lado. Claro. Mas ao mesmo tempo havia uma explosão de liberdade, de seres livre, de fazer o que te apetecer. Uma geração de... Eu não sei se percebi bem, Demo. eu acho divertido. Como é que descreveria a sua geração? Pode repetir, é que não percebi se era mais. Uma geração de... Ok, estou esclarecida. Podemos Tu ao teres esse ego inflamado, vou-lhe Yeah. chamar assim, porque é, É. fez também que tu te ficasses um entertainer melhor. Yeah. Porque estavas numa cena de eu tenho tudo e provavelmente davas melhor espetáculo do que outro gajo qualquer, porque tu, tinhas o dinheiro, tinhas a fama, tinhas as gajas, tinhas tudo o que tu querias. E o fazer o que te apetecer, que é tão raro hoje em dia um artista fazer o que lhe apetecer, não é? Yeah. Estás a ver tipo aquela música do James Brown, The Boss, I'm a bad motherfucker. Era isto, mano, que eu sentia. I'm a bad motherfucker, I'm the boss. Cada país tem o boss que merece. Os Estados Unidos têm o Bruce Springsteen, nós temos o Demo. Não havia pai para ele, até porque se houvesse, em princípio, esse pai diria: Demo, o boss sou eu, portanto estás mas em casa antes da meia-noite, antes que comeces a fazer xixi no whisky das pessoas. I'm the boss. Cheguei, estou aqui. Venho de onde eu venho. Quero pum. Ei, Lisboa, pum. Algarve, pum. Qualquer lado tocar, pum. Não havia, mano, não havia. Eu era o gajo ali, estás a ver? Tipo, era o gajo. Mano, não havia. Ao mesmo tempo parece o diário de um bombista. Lisboa, pum, Algarve, pum. Ele era o gajo ali, não havia. Muitas vezes ouço aqui estas pessoas e invejo a sua autoconfiança. Imagina o que é tu dizer cheguei e ainda assim achas que és um ganda boss. Tens de estar mesmo muito bem contigo. Tens alguma história que tu te lembres que seja engraçada? Sei lá, mano, tipo, sei que quando era queimas das fitas, camarins todos partidos. Porquê? O que é que faziam nos camarins? Mano, o álcool, mano, aquela... Mas era antes? A gente tocava às 2 da manhã, mano, o que é que tu fazias até às 2 da manhã? Estás a ver um copito e tal, a aquecer. Aquela cena. Mano, quando era para beber um shot, o gajo começava a saltar dentro do camarim, pum, 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 ao ponto de partir vidros, pum, pum, tudo ao estouro, mano, era wild, mano, tudo ao estouro, pum, 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 pum. Eu nunca vi ninguém que usasse tanta onomatopeia. O Demo parece que chocou de frente contra uma banda desenhada. Boom, bang, pau, splash, boing. Mas também percebo a situação dele. Uma pessoa ter de esperar tantas horas vai fazer o quê? Ler um livro ou partir o camarim? Mano, a mim acontecia-me, isto é verdade, bro, a mim acontecia-me as pessoas olharem para mim e eu ter esta do, o que é que foi, pá? Eia, mano, esse tipo de mania. Bem, quando o teu nível de mania é chocante para o Tiago Paiva é porque está grave, Exato. não é? As pessoas aproximavam-se do Demo e ele: o que é que foi, pá? Estás a olhar? Queres levar uma cabeçada? E eles: não, queria só levar um autógrafo para a minha prima, mas pronto, deixa estar. Isto era tudo, no entanto, justificável. Porque o Demo tinha saído de casa só com uma nota no bolso e por isso estava sempre com medo que se aproximassem dele para o assaltar, é isso? Não, é compreensível porque a fama na época do Demo era completamente diferente do que é agora. Mas a época do Demo não foi tipo há 10 anos. Estás a falar como se ele tivesse tido uma celebridade nos anos 60. Não sou eu, ele é que fala assim. E depois não é como agora. Tu se batias, mano, tu batias feio. Tu para chegar ao Jornal da Noite, mano, para tu seres notícia no Jornal da Noite, tinhas de estar mesmo em altas. Não havia TikToks, não? Não havia nada, esta merda, mano. Olha, que eu confesso que ainda bem, mano. Ainda bem, porque tu para fazeres carreira tinhas que passar por... Pelas escadas todas, não tinhas Era hipótese. Não fina havia as macacada. facilidades. Não havia as facilidades de agora. as facilidades, Conclusão, a fama de antigamente era como a fruta, melhor do que agora. mas sabes, tipo, a minha ignorância era tal
que em vários momentos da minha vida pensei, não, mano, eu não deixo, eu não vou descer porque eu vou fazer mais, eu vou fazer acontecer, porque tu não estás preparado, tu não tens nem educação, nem na escola, nem em casa. Ninguém te ensina a ser famoso. Ninguém te ensina, mano, que era uma das cenas que eu tirava. Eu tinha uma sugestão para as escolas, eu tirava a história e punha uma disciplina, como saber andar nisto. Portanto, sim, tirava a verdade, história? é uma proposta, acabou-se a história de Portugal. Portanto, a ignorância dele na altura era tal que achava que nunca ia passar de moda. Agora a ignorância é tal que acha que devíamos deixar de estudar história para garantir que ficamos todos ignorantes, todos iguais. Sendo que nitidamente era útil ter tido uma cadeira chamada Como Passar à História Sem Sofrer. Mas eu fiquei muito interessada naquela disciplina do como saber andar nisto. Quais é que seriam os conteúdos programáticos? Olha, anota aí, Inês. Sumário para hoje. Guião para entrevistas. Como deixar claro que se é muito bom e que o resto do mundo não presta. Mano, a Expensive tem uma estrelinha inacreditável, porque, mano, é de louvar, estou ao fim de 6 ou 7 anos sem lançar discos, ainda tens 15 e 20 concertos, é porque realmente ao vivo tu és muito bom. Certo. E eu quero dizer isto mesmo com à vontade. Os mídias são uma merda. As pessoas são uma merda. Porque a banda merecia ter outro statement. Deviam dar ao fim destes anos todos. O gajo fez agora 25 anos, mano. Há gajos que nem sequer querem fazer notícia disso. Outra coisa que se podia aprender nessas aulas era a diferença entre status e statement. Mas para isso, em princípio, já há aulas de inglês, não é? Só que da mesma maneira que a história de Portugal seria substituída por saber andar nisto, se o Demo fosse Ministro da Educação, saía em inglês e entrava introdução ao Chinaman. Pá, e se calhar, podia haver mais um bocadinho de trabalho, tanto na televisão como na rádio, pá, dar mais um... mano, há trabalho, está-se a evoluir, está-se a fazer coisas fixe, porque, pá, mano, às vezes, tipo, eu fico, a sério, Ele fica tipo, a sério, Quando achávamos que Fernando Girão era o músico português que fazia coisas mais estranhas com a boca, eis que surge Demo. Mas as pessoas adoram a banda. Eu sinto mesmo isso, mano. Há um carinho. Nós fizemos os 25 anos no Coliseu, mano. Tinha miúdos. Surreal. E isto eu falo. Mano, aquilo era para ter esgotado uma, 2, 3, 4 salas. Era para ter esgotado, mano. Fácil. Mas eu entendo. Porque até certo ponto da nossa vida, o dizeres que não para ir para um júri de programa de televisão prejudica-te. Porque todos foram, mano. Todos foram. E tu vês quem é que está em alta. Só os que estão nos programas de televisão. Mas eu não sou ressabiado, mano. Então, o que é que ficamos? As pessoas adoram a banda ou as pessoas são uma mera porcaria, tal como os médias? Estudos indicam, não sei se sabias, que 9 em cada 10 casos de pessoas que dizem eu não sou ressabiado são ressabiadas. Mas não fazem por mal, elas nem se apercebem. E agora percebemos o que aconteceu ao tal ego inflamado do Demo. Então? Evoluiu para ego ferido. É muito comum também. Os principais sintomas são alguma azia, dificuldade em engolir e dor na região do cotovelo. Até porque, tipo, nós fomos convidados para ser júri e eu disse que não, estás a ver? Porque eu não engano ninguém. Eu não engano os putos, mano. Tu vais ser o ídolo, tu não vais ser ídolo de ninguém, mano. Vais sair daqui, eles comem-te vivo. Isto é uma indústria, meu. Estavam sempre a ligar ao Demo a toda a hora a pedir: Demo, por favor, anda a ser jurado do The Voice. Ele: não vou. Então vem para os ídolos. E ele: recuso-me. E o telefone não parava de tocar. Ao menos vem para o All Together Now. És tu e mais 99. Ninguém vai notar. E ele: não. Eu não guardo isso, tipo... É o que é. As coisas são como são. São escolhas. Só que eu sou bué verdadeiro. Eu não vou ser aquele gajo quando põe o rec. Não, mano. Eu sou o real. Ele não é o gajo que quando se põe o rec fica entendes? Ele é real. Ele é mais tipo, pões rec e começa ué, a chorar, porque não escutou 5 coliseus e devia ter escutado, enquanto que o Nininho Vaz Maia, toda a gente leva ao colo só porque é jurado no The Voice. Aliás, os média favorecem-no tanto que até o metem a aparecer também na abertura do telejornal. Tudo para o Nininho. Desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável. Com o apoio de Padaria Portuguesa e Rexona, não te abandona.